Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fernanda e esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal Movimento Real, que eu vou mostrar para vocês a vida de um especialista de investimentos, uma estudante de economia, e nesse canal eu vou falar várias coisas sobre finanças, investimentos, economia, dia a dia, enfim. E nesse primeiro vídeo do canal eu escolhi falar para vocês 4 dicas básicas do que eu fiz para passar na CEA. Lembrando que a CEA ela vai dar uma atualizada, tá? Hoje, 2025, a gente chama de CEA, né? A CEA é a Certificação de Especialistas de Investimentos Ambima. Porém, 2026 vai ter ali, né, as suas mudanças, obviamente. Os nomes das certificações vão mudar, então as certificações mais tradicionais que a gente conhece, né? CPA 10, CPA 20, CEA, que até hoje 2025 segue esses nomes. A partir de 2026, a CPA 10 vai se chamar CPA, a CPA 20 vai se chamar CPROR e a CEA vai se chamar CPROI, tá? Então, a partir de 2026 vai mudar tudo isso aí. Vai mudar o nome, tá, pessoal? Não vai mudar ali o conteúdo, nada do tipo. É só mesmo o nome que vai mudar. Então, eu vou trazer para vocês nesse primeiro vídeo aqui no canal 4 dicas básicas para você passar na CEA, ou na CIPREO, na CEPRO-I, né, como falo, a partir de 2026. Então, eu vou falar o que eu fiz, lembrando, tá? Eu fiz a prova da CEA esse ano de 2025, já faz uns 4 meses atrás, e eu reprovei por 2 vezes na CEA. Eu deixo isso bem explícito para vocês aqui, mostrando a vida real mesmo, tá? Para vocês entenderem. E por que eu tô fazendo esse vídeo hoje, trazendo essas dicas? Porque eu postei na rede vizinha que eu passei e tudo mais, e teve muitas perguntas. As perguntas eram muito básicas ali, né? O que eu fiz nessa terceira tentativa, que eu deixei de fazer nas 2 tentativas, né? O que aconteceu para eu reprovar e tudo mais. Então, eu vou trazer para vocês aqui dicas básicas do que eu utilizei nessa terceira tentativa, que eu não fiz nas 2 primeiras, né? Nas 2 vezes que eu fiz. Na primeira tentativa e na segunda tentativa, eu não fiz isso. E eu fazia de uma forma muito aleatória. Então, sem mais nem longas, vou falar para vocês a primeira dica que eu dou para você é: escolha uma escola, um professor que fale, que tenha uma didática que você se encaixe. Lembrando, existem vários professores, a didática deles são maravilhosos, os conteúdos também, porém, cada pessoa é uma pessoa, então a gente se identifica com os professores, né, com o jeito de ensinar, com a metodologia. Por mais que os conteúdos eles sejam iguais, a metodologia, a didática é diferente. Então você precisa ali analisar o professor, a escola que você mais se identificar. Eu, Fernanda, estudei com 2 professores os conteúdos, porque os simulados eu fiz com professores diferentes. Então, com com relação aos conteúdos, eu estudei com 2 professores. Por que eu fiz com 2 professores? Sei lá, eu só quis fazer com 2 professores porque eu queria ver a didática de um e a didática de outro. O primeiro professor foi o professor Ayrton Gama, da Gama de Ensino. E o segundo professor foi o Tiago Feitosa, da T2. Lembrando que os 2 professores têm um preço de cursos bem acessíveis, tá? E eles ensinam assim, ó, maravilhosamente bem. Você consegue entender realmente os assuntos. Eu estudei por eles dois. Ah, a Fernanda não te atrapalhou? Eu, obviamente, não me senti atrapalhada. Pelo contrário, né? A didática de um é diferente da didática de outro, por mais que o conteúdo seja igual. Então, você aí escolha uma escola, um professor que você se identifique. Existem vários professores. Tem o Ayrton Gama, tem o Tiago Feitosa, tem o Rafael Toro, tem o professor Edgar Abreu, tem meu certificado, tem a Eu Me Banco dos meninos lá, do Bruno Piacentini com o Renan Cariani. Enfim, tem vários professores, várias escolas que ensinam sobre essas certificações, mas vai de você que está me assistindo, qual que tem a melhor didática que você possa compreender de verdade e entender ali o assunto da CEA, tá bom? Ou da CEPROI. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda dica é organização. Por quê? A organização ela é a chave do negócio. É uma das chaves para você ali passar na CEA, tá? Por que a organização é importante? Porque são muitos conteúdos e você precisa organizar como que você vai estudar.
tá? Não adianta você querer estudar todos os módulos em uma semana, em 2 semanas, tá? E você vai ficar totalmente bagunçado. E aí você vai acabar procrastinando, porque você vai ter aquela sensação de que, ai meu Deus, tá muito cansativo, tá muito difícil, eu não tô conseguindo entender, e aí você vai entrar naquele looping da procrastinação, e aí você vai se frustrar, enfim. Então, a segunda dica que eu te dou é se organize, tenha essa organização do que você vai estudar, quais são os módulos, será que depois dos módulos você vai fazer um simulado, enfim. Isso vai muito de pessoa para pessoa. E a terceira dica que eu te dou é planejamento. Por que você tem que planejar, tá? A prova CEA, ela é uma prova difícil, eu não estou aqui para te assustar, mas ela é uma prova difícil que requer leitura na hora da prova. Então você precisa se planejar. Como é que você vai fazer? Se planejar os seus horários, eu digo de horários, principalmente para a galera que trabalha, que é CLT, que trabalha 8 horas por dia, precisa de um planejamento de horário, porque isso é muito importante, tá? Quando eu digo de horário, porque assim, não adianta você estudar 5 horas, 6 horas, 7 horas, o conteúdo para acabar mais rápido, sendo que você não entendeu de fato o conteúdo. Você precisa entender e compreender o conteúdo da CEA. Porque ela é uma prova que requer muita atenção, muita leitura. Os enunciados, eles são grandes, né? Principalmente quando vai chegando ali a parte de previdência privada, a parte de investimentos, derivativos, as perguntas na prova são grandes e você precisa entender. Então, por que o planejamento é necessário? Porque se você se planejar e conseguir estudar 3 horas por dia, mas estudar as 3 horas muito bem, você vai conseguir absorver o assunto, tá? E uma coisa muito legal de falar para vocês é que existem dois mundos. Existem o mundo da galera que já trabalha dentro do banco e que precisa da certificação para alcançar um cargo maior, por exemplo, que está no cargo de agente de negócios e precisa ir para gerência, precisa da CEA. E existe a galera que ainda não está dentro do banco e que opta por fazer a prova da CEA, para entrar já com os caramba, né? Grandão, como dizem, né? Fazer essa transição de carreira grandão, já com a CEA. Essas duas galeras precisam entender uma coisa que ninguém fala para vocês. Quem já está dentro do banco precisa de uma agilidade, né, para ter mais rápido. Então, tem gente que estuda mais rápido, consegue, sei lá, decorar simulados, porque tem alguns simulados que eu vou falar mais lá para frente, que são muito aderentes da prova, e tem a galera que faz essa transição de carreira. Para essa galera que nunca entrou no mercado financeiro, que está vendo conteúdo pela primeira vez, eu recomendo você entender bem o assunto, porque na hora que você chegar lá na agência, na hora que você for atuar, você vai ter que entender ali, domar a situação do cliente, enfim. Então, já pulei um pouquinho sobre o planejamento. Voltando para a parte do planejamento, você precisa ter esse planejamento de horários, tá? Para você ter esse horário. Por exemplo, eu consigo estudar 3 horas, eu consigo estudar 2 horas. Então, tire 2 horas do seu dia, tire 3 horas do seu dia para estudar. Como eu, Fernanda, fazia. Eu estudava, eu acordava às 4 horas da manhã e estudava até às 6 horas. Então, dava em torno de umas 2 horas líquidas ali estudando. E nos finais de semana, eu estendia. Eu ia para 4 horas e meia, por aí, de conteúdo. Então, tinha conteúdos que eu não conseguia entender muito bem, eu voltava, assistia de novo, fazia um pouquinho ali simulado para poder eu entender. Eu fazia dessa forma, tá? Eu trabalhava CLT, então eu tinha um tempo muito corrido de segunda a sexta, eu estudava, acordava 4 horas da manhã, estudava até as 6 horas da manhã. Era sagrado, porque eu não conseguia estudar à noite por conta do meu cansaço. Então, não sei você que está me assistindo. Mas se você consegue estudar à noite, quando chega do trabalho, beleza. Mas tem esse planejamento de você estudar às 2, 3 horas ou 4 horas, dependendo de como você ali faz a tua organização, o teu planejamento, tá bom? Esse é a terceira dica que eu dou para você. E a quarta dica, que é muito importante e que muita gente negligencia essa parte, que faz ao contrário, que eu também apanhei pra caramba, é a parte de simulados. Depois que você leu todo o conteúdo, entendeu ali, faça simulados. Os simulados, eles são importantes nessa tua trajetória de preparação de certificação. Por quê?
Eu aprendi que os simulados, eles foram feitos para você errar, para você aprender, e não para você ficar tirando nota máxima. O que eu fazia antes, né? Antes de aprender ali com o professor Tiago Feitosa, que eu fazia simulados para tirar nota máxima, e eu estava me auto-enganando, né? Nos simulados, eu tirava uma nota máxima, mas quando chegava na hora da prova, não conseguia interpretar e acabava não passando, e que foi isso que fez eu reprovar nas 2 vezes. E outra coisa, eu já tinha CPA 10 e CPA 20. Eu me confiei porque eu ouvia muitas pessoas falando aqui na internet que que a prova da CEA era idêntica à CPA 20. E eu caí nesse conto. Você que está me assistindo, não cai nesse conto, tá? Existem conteúdos novos, principalmente simulados novos, perguntas novas, e que você precisa entender o assunto e interpretar na hora da prova, tá? Porque tem muitos simulados por aí que a galera fala: eu comprei o simulado do professor tal, decorei, saiu assim igual, passei. Ok, que bom que você teve essa sorte que nesse dia da prova saiu as perguntas idênticas ao simulado. Não vou dizer para vocês que os simulados, eles são ruins, pelo contrário, eles são ótimos, você precisa praticar. Mas entenda que os simulados, eles foram feitos para você errar. É naquele momento ali, de você fazendo o simulado, que você precisa errar, que você precisa aceitar que errou, rever ali a revisão, né, que sempre tem dos professores, tá? Ele foi feito para você errar e aprender, e não para você tirar a nota máxima. Tem gente que fala assim: eu já estou acertando 90%, já estou acertando 95%, vou fazer a prova. Não se confie só nos simulados, você precisa estudar o conteúdo e também fazer os simulados. Ele é uma forma de você ir praticando, já ir se habituando com o tamanho das questões. Nas questões dos simulados, como é que eu fazia? Eu estudava pelo Rafael Toro. O Rafael Toro, ele tem, dentro do site dele, ele disponibiliza várias apostilas gratuitas de simulados, né? E dentro desses simulados, se você já paga o Rafael Toro, ele também disponibiliza revisão. Mas ele disponibiliza um PDF, e nesse PDF tem vários, mas vários mesmo, gente. Vários simulados que você pode praticar, tá? Praticar no PDF, imprimir a folha, ou até mesmo responder ali pelo Adobe, não sei como é que você vai fazer, tá? Muito legal, e eu utilizava os simulados da Toro, muito legal. Os simulados você precisa fazer, é muito importante, então não anule os simulados, tá bom? Não anule. Então, essas são as 4 dicas que eu trago aqui para vocês, e o que aconteceu, o que eu fiz de diferente para eu passar na terceira tentativa. Nas 2 primeiras tentativas, eu negligenciei muito, eu me confiei que eu acreditei que os conteúdos da CPA 20 eram iguais à CEA, eu não estudei o suficiente, procrastinei muitas e muitas vezes, marcava a prova, quando chegava na semana da prova ou um mês que antecedia a prova, eu ficava muito agoniada e queria estudar todo o conteúdo logo, assistia na velocidade 2, fazia os simulados e queria tirar a nota máxima, eu não aprendia de fato, e eu acabei reprovando por me confiar, tá? Por me confiar nessa questão de que é igual a CPA 20. Não é, gente, não é igual a CPA 20, tem conteúdos novos, tem questões novas na CEA, na hora da prova, e quando eu fiz a terceira tentativa, eu fiz totalmente diferente, eu fiz todo esse passo a passo, né? Eu me organizei, me planejei, comecei a fazer bastante simulados, errei bastante, aprendi bastante com os simulados também, e aí eu fui para a prova. Quando eu cheguei na prova, se eu falar para vocês que os simulados estavam super aderentes, eu vou estar mentindo, porque tinha muitas questões que eu não vi nos simulados e eu tive que ler a questão e interpretar. Tinha algumas questões que era muito parecida com os simulados que eu fiz do Toro? Tinha. Não vou dizer para vocês que não tinha, porque tinha, tá? Eram ali algumas questões. Eu acho que de todas as questões que tinham, eu acho que tinha umas 7, 8, 10 questões que eram muito similares, muito aderentes ao material do Rafael Toro com relação aos simulados, tá? Mas a grande maioria eu tive que ler o enunciado e tive que interpretar e entender as questões, principalmente quando chegou na parte de previdência, tá? Na parte de cálculo, tem gente que se aterroriza muito pela parte de cálculo, mas o cálculo é muito mais fácil, eu achei, tá?
a questão de cálculo muito mais fácil do que das questões normais, tá? Então, assim, previdência privada, os enunciados são muito grandes. Quando chega na parte de derivativos, os enunciados também são grandes. A parte de ações também são grandes. Então, você precisa entender ali do enunciado, interpretar para poder você ter a resposta ali correta. Então, tinha muitas questões novas mesmo. Eu acho que na minha prova caiu umas 15 perguntas novas, que eu nunca tinha visto em simulado nenhum, nem em Toro, nem em qualquer outro lugar que disponibiliza simulado. Mas pela minha didática de estudar e entender o assunto, né? Eu estudei com 2 professores, consegui entender a didática dos 2, eu consegui ali, sabe, entender melhor e conseguir interpretar a prova e conseguir a minha aprovação, graças a Deus, depois de 3 tentativas. Então, se você que está me assistindo tem o interesse em passar na CEA, leve essas 4 dicas para você, que vai dar super certo. Então, você escolher uma escola ou um professor que tenha uma didática que seja a tua linguagem, que tu entenda, tenha organização, tenha planejamento e fazer os simulados, poxa, você vai passar na CEA com certeza. Não existe fórmula mágica, é só mesmo você estudar, se dedicar, fazer essas 4 dicas que vai dar tudo certo. Se você está se preparando para fazer a CEA, eu te desejo do fundo do meu coração uma boa sorte e que dê tudo certo daqui para frente, tá? Então fica de olho no meu canal, já se inscreve por aqui, se quiser me seguir nas outras redes sociais, também fique à vontade, deixarei aqui. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!